vai comprar itens, acessórios nerds, camisetas e moletons? Compre no canal Sem Nada Pra Fazer, um e-commerce nerd pra você que também é nerd, cultura geek e tudo mais. Vemos por aqui vários itens e acessórios em promoção. E utilizando o cupom Ouroboros você tem desconto, ajudam o canal Ouroboros e o canal Sem Nada Pra Fazer. Abraço, Maurício. Antes de iniciarmos, um recado muito importante. Deixe seu like, o seu curtir, compartilhe, comente se puder. A sua inscrição, o seu like, o seu compartilhamento ajudam a alimentar estes lindos cãezinhos. A família Duquerini, Duquesa, Chocolate e General Brigadeiro. Ajude-os a monetizar este canal. Você estará dando boa água, boa ração e bons passeios para esses lindos cãezinhos. Deixe seu like já. Hello, ladies and gentlemen. Eu sou Duquesa, princesa da comilança. Deixe seu like, curta, comente, compartilha, siga um dragão, se inscreva e ajude a alimentar os meus bebês. Obrigado. Hello, ladies and gentlemen. Eu sou o Crono. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Ouroboros. E aqui, já pelo título, canal Sessão 4. Não é o Bernardo Lopes. Sim, mais um canal com a questão do Ozaru ser ou não melhor que o Super Saiyajin. Ele não disse mais forte, disse melhor. É diferente do que o Bernardo Lopes afirmava, que o Ozaru era mais forte. Diferente do que eu já afirmei em um outro vídeo, onde eu tento até refutar a teoria do Bernardo Lopes, onde eu afirmo que o Ozaru, de fato, pode ser mais forte, mas perderia em combate. De várias formas para um Super Saiyajin. Por quê? No meu outro vídeo, vocês veem lá, eu lanço card em algum lugar aqui. Se eu achar, é difícil colocar card, eu sou horrível nessas ferramentas do YouTube. Mas vamos ver o vídeo do canal do Sessão 4, do Augusto Mota. Deixe seu like no vídeo do Augusto Mota, a descrição do vídeo tá aqui. Mas deixe seu like no canal Ouroboros, se inscreva, siga o dragão. Ajuda a alimentar os bebês da Duquesa e do Duque Willy, que tá dormindo ali tranquilamente no fundo. Bora lá, pessoal. Olá, você, tudo bem? Eu sou o Augusto Mota e você está na Sessão 4. E por que a forma Ozaru, mesmo sendo uma das mais importantes transformações dos Saiyajins, é pouco falada na série até mesmo pelos fãs, mesmo ela sendo melhor em vários aspectos que o próprio Super Saiyajin? Sim, tu não ouviu errado, a forma Ozaru é melhor que o Super Saiyajin e nesse vídeo eu explico o porquê. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal, então se liga aí. Bom, se eu perguntar pra você qual é a principal diferença do Super Saiyajin para o Ozaru, certamente tu vai pensar logo na aparência, na forma de conseguir e no multiplicador de poder. Até porque, galera, o Ozaru é 10 vezes mais forte que a base, enquanto o Super Saiyajin é 50 vezes. E olhando por esse lado, é fácil pensar que o Super Saiyajin é bem melhor, já que aumentar o poder em 50 vezes é mais interessante que aumentar 10 vezes, na verdade. Porém, galera, já aprendemos que nem sempre um poder de luta maior garante vitória. Porque assim, a ideia desse vídeo não é colocar um Ozaru pra lutar com um Super Saiyajin pra ver quem ganha, mas sim mostrar que essa forma de macaco gigante tem muito mais vantagens em combate que o Super Saiyajin. E deixa eu explicar o porquê. Galera, o Super Saiyajin, apesar de multiplicar a base do usuário em 50 vezes, o que aumenta o seu poder, velocidade e sentido 50 vezes a mais, por outro lado, esse aumento queima a resistência 50 vezes mais rápido também. Então assim, o simples fato do Goku estar transformado, ele já queima a resistência. E durante o seu treinamento na sala com o Gohan, eles nos explicam um pouco sobre isso, que precisava acabar com a instabilidade e aquela sensação ruim de estar transformado. Em outras palavras, galera, imagina que tu tenha que carregar no seu dia a dia
um halter de 50 quilos. Nos primeiros minutos tu até pode conseguir, mas conforme o tempo passa, a sua resistência diminui, principalmente quando... Belo exemplo, Augusto. O Goku carregava 100 quilos para treino lá em Dragon Ball Clássico, que era o casco de tartaruga. No 50 ou 100, eu não me lembro agora, acho que era 50. Era 50 quilos o casco da tartaruga, e ele treinava com roupas pesadas de 100 quilos para aumentar a resistência. Que sempre foi uma coisa muito bem trabalhada pelo Goku desde o clássico. Por quê? Porque sem isso, o corpo dele ficava fraco. Tanto que esse é uma metodologia de treinamento de você treinar em gravidade aumentada. Aumentar a sensação de peso do seu próprio corpo para que ele se fortaleça e se acostume com aquela sensação, tornando-se mais forte. É a mesma coisa que o efeito de carga progressiva na hora que você vai treinar. Basicamente isso. Boa colocação. Só que, claro, depois de um tempo você fica cansado. E sim, de fato, toda a transformação Saiyajin, desde o Super Saiyajin 1, 2, 3, então, nossa, segundo o Goku, o 3 gasta muito. E ele quase não usa por causa disso. Vamos prosseguir com o vídeo. Tu tem que se movimentar. Com a forma Saiyajin, galera, ocorre algo parecido. Ela é como se fosse uma fogueira queimando a lenha. Esse fogo sozinho vai queimar essa lenha, que é o corpo do Saiyajin. Mas se tu assoprar esse fogo, a madeira queima muito mais rápida. Ou seja, o simples fato de estar transformado já causa baixa resistência. Mas durante a luta, galera, o Saiyajin precisa soltar poder, ele é golpeado, ele é ferido, e tudo isso ajuda a baixar mais ainda a sua resistência e, consequentemente, o seu poder. Augusto, esse problema o Goku já resolveu. Agora, o Super Saiyajin não gasta energia como antes. Na verdade, galera, o problema ainda continua, só que em menor proporção, porque no Super, o Goku já tem um domínio muito maior dessa forma. Mas não se engane, as formas Saiyajins que usam multiplicadores altos sofrem com a baixa da resistência. Só pra gente ilustrar isso de uma forma mais grandiosa, pra quem só viu o anime e não viu o mangá, no mangá nós temos o Blue perfeito já. Ou seja, o Goku ele já deu a solução pro Super Saiyajin 1, aparentemente pro 2, pro 3 não, pro God, e pra forma Blue, já que ele tem um Blue perfeito, o Vegeta tem um Blue perfeito, onde ele consegue se manter com a transformação Blue sem ter um grande desgaste de energia, porque já tá perfeito, e consegue manter-se nessa transformação por mais tempo. Ele fez com o Blue o que ele fez com o Super Saiyajin. E de fato, o exemplo da fogueira é perfeito. Quanto mais você eleva o seu Ki, o seu poder, mantém esse poder enraizado no seu corpo, minando a sua resistência, mais cansado você vai ficar. É basicamente assim. Imagina que para essa transformação, cada transformação ele faz um esforço. E de fato ele faz um esforço. Para ele liberar Ki, para ele liberar poder, ele faz um esforço físico. Tanto que é esse esforço físico que é como se você mantivesse o seu músculo contraído o tempo todo. Você tá lá, tá mantendo. Tenta manter o seu músculo, você, inscrito. Você que tá assistindo esse vídeo, tenta manter o seu músculo contraído por máximo de tempo possível. É assim, você tá aumentando a sua força. Seu músculo tá contraído e tal, você tá aqui, tá preparado, você tá na luta, você tá trocando jab, você tá mantendo o músculo, a musculatura dela rígida para você ter a sua resistência. Você tá mantendo, aumentando a sua força, a sua velocidade, a explosão. Só que os lutadores marciais já perceberam que fazer isso o tempo todo, como é uma transformação, no mundo real mesmo, você manter o seu corpo contraído o tempo todo é ineficiente pelo seguinte fato: você se cansa mais rápido, você mina a sua própria energia. Tanto que, no próprio Dragon Ball, o segredo que o próprio Vegeta diz lá em Super Hero é que o próprio Jiren, por exemplo, estava sempre relaxado. Relaxa. E na hora de dar o golpe, ele contraía. Na hora de dar o golpe, contrai, bateu, deu golpe, relaxa. Então ele só faz o esforço muscular, no caso do Jiren, o exemplo que o Vegeta percebeu, que ele cita, é isso. Você mantém o seu corpo baixo, relaxado, e no momento certo de dar o golpe, você eleva a sua resistência. Isso é uma técnica marcial existente no mundo real. É o relaxamento, através do relaxamento, e de repente, na hora do golpe, você tem ali, no momento do impacto, o fortalecimento. Então você desfere a sua força só
no momento que você tá impactando. E aí sim, você explode seu músculo, você tem explosão muscular. Você tá aqui, tá tranquilo, você tá relaxado. Bateu, contraiu, explosão muscular, voltou, relaxou, se acalma. E assim, é simplesmente o padrão que o Dragon Ball tá apresentando como a melhor forma de você lutar. Segundo o próprio Vegeta, segundo o que o Goku tem feito, o que ele já disse fazer anteriormente nas próprias sagas anteriores, até a do Jiren, o Goku fazia isso, tanto que no Super ele esquece. Por isso que eu odeio o Goku do Dragon Ball Super. Ele é meio burro lá, ele parece que ele esqueceu tudo que ele viveu. Tanto que o Mestre Kami dá uma puta lição de moral no Goku, no mangá. Por quê? Porque ele acha que força é tudo e não é. O Mestre Kami mostra que ele relaxado, tranquilo, muito parecido com o instinto superior. O próprio Mestre Kami conseguia se esquivar dos golpes do Jiren. É o segredo do relaxamento, é o segredo de você tranquilo e de repente bate. Mas é claro que o Kami não tinha força o suficiente para fazer algum dano no Jiren. Mas o Jiren segue o mesmo princípio. É uma forma esplêndida de luta. Arte marcial, gente. Isso é pura arte marcial. Além disso, galera, uma desvantagem que vejo no Super Saiyajin é o fato dele não poder executar habilidades como a Genkidama, por exemplo. Porque, galera, quando o Goku se transforma, ele aceita a raiva e maldade de um guerreiro Saiyajin, onde o desejo por batalha o domina. A Genkidama precisa que o usuário esteja puro, livre de maldade para reunir a energia necessária do ambiente. Tudo bem que depois da Saga Cell, essa desvantagem foi de certa forma regulada e o Goku aprendeu a dominar melhor seus impulsos, mas ainda assim ele não eliminou 100%. Por isso Goku ainda tem que desativar o Super Saiyajin enquanto usava a Genkidama no Torneio do Poder. Outra desvantagem, galera, foi o vírus do coração, que acelerou por conta do multiplicador de 50 vezes, que atuava constantemente enquanto Goku estava transformado durante a luta contra o 19. Isso fez com que o Saiyajin perdesse o foco e seu poder diminuísse muito. Pessoal, qualquer doença, principalmente do coração, eu como um cara que já infartou e tá cheio de problema cardíaco, eu ando sumido, tem uma explicação para isso. Por conta de que o corpo, quando tá doente, no meu caso não é um vírus. Calma, eu não tenho a doença do Goku, graças a Deus. Mas eu já infartei. Dói pra porra! Ai, gente, se desmaia agora, não é igual novela, não é igual filme. Dói pra caralho. Se você conhece alguém que infartou e ficou acordado, saiba que o bagulho é foda. Dói pra porra. Sinto a ênfase, dói pra porra! Eu já quebrei os 2 punhos, já desloquei o braço, já quebrei costela em briga, eu tô com um siso aqui no fundo dos 2 lados e os de cima eu já removi, quebrados por conta de brigas, entre aspas, batalhas que acontecem na rua de vez em quando, reagir a assalto dá uma merda, mas eu sou bom em bater em gente ruim, eu adoro bater em gente ruim e eu não tenho mais medo de morrer, já que eu vou morrer logo. Tururu. Tô porra depressivo essa porra. Relaxa, enquanto eu estiver vivo tem vídeo por aí. Mas então, o lance é, de fato, a transformação mina a resistência e o vírus mina a resistência. Como a transformação mina a resistência, você tá transformado, você tá literalmente gastando a sua resistência, tá gastando seu ki, gastando a sua energia, e que é energia vital, basicamente. Sem que todo mundo morre. Tá doente, não é bom. Sem energia vital, se você tem uma transformação que consome a sua própria vitalidade, como é o caso da transformação que consome ki e que é vitalidade, sem ki, desce. E como a doença do coração também afeta e mina a resistência, foram 2 coisas, 2 fatores que se uniram e prejudicaram o Goku muito naquela luta. Já que o uso do Ki, galera, requer concentração. A perda desse foco, causada por uma dor intensa no coração, o levou a perder esse combate. Outro exemplo foi a luta do Gohan vs Lavender. Gohan, galera, usou o Super Saiyajin para expandir o seu Ki como uma espécie de radar para detectar onde seu inimigo estava sem usar os seus olhos.
Mas o efeito do multiplicador de 50 vezes também fez com que o veneno se espalhasse 50 vezes mais rápido pelo corpo do Saiyajin, deixando aí o Gohan na desvantagem. Por isso, galera, se transformar em Super Saiyajin no planeta Vegeta era algo que só ocorria a cada 1000 anos, pois esse poder precisa atender certos requisitos. Primeiro, precisa de treinamento, com força mental para ser resiliente, sem mencionar outros pré-requisitos como alto número de células S e alto poder de batalha, e ser um Saiyajin de bom coração, ou pelo menos ter uma autopiedade como aconteceu com o Vegeta. Não acha que para se tornar um Super Saiyajin só basta ficar furioso, não. A fúria na verdade só é o gatilho que ativa a transformação, mas se o guerreiro não atender esses pré-requisitos, galera, só gritar não vai funcionar. Por outro lado, quando falamos da Formosaro, aqui percebemos que essas desvantagens que vimos no Super Saiyajin não se aplicam. Primeiro de tudo, enquanto o Super Saiyajin é mais complexo e precisa atender vários requisitos, a Formosaro não precisa de muito. Só basta ser um Saiyajin, ter uma cauda e às vezes nem precisa, como vimos no GT, estar na presença da lua cheia ou de uma lua artificial, como vimos o Vegeta criar, ou dos raios Bluts da Bulma. E pronto, só basta isso para o Saiyajin entrar no modo macaco gigante. Tudo bem, a Formosaro também, galera, tem algumas desvantagens como perda da consciência e do controle mental, mas claro, o Vegeta já nos mostrou que isso pode ser treinado com exposição suficiente. Além disso, o Ozaru precisa da lua cheia, na verdade, dos raios Bluts emitidos pela lua. Mas novamente o Vegeta também já mostrou o caminho para resolver isso. A própria cauda, galera, é uma desvantagem, pois se cortada, o Ozaru perde a transformação. Porém, meu amigo, tirando essas desvantagens, por outro lado, a Formosaro não drena a resistência do usuário. Enquanto o Super Saiyajin consome 50 vezes o vigor em troca de poder, a Formosaro não drena o usuário 10 vezes. O aumento da sua força se reflete na transformação de seus corpos e não está diretamente ligado ao Ki, como acontece com o Super Saiyajin. Enquanto houver a lua cheia ou os raios Bluts, o Saiyajin transformado em macaco gigante pode manter sua forma de Ozaru sem perda de resistência, exceto se o seu oponente for muito mais forte e derrotá-lo com algum ataque de Ki. Ao contrário do Super Saiyajin, que é desativado quando a resistência cai abaixo do limite necessário, o Ozaru simplesmente se mantém se os raios Bluts vindos da lua cheia ou de qualquer outra fonte artificial estiver presente ou ativo. Ou seja, enquanto existir raios Bluts, o Ozaru se mantém forte e lutando. E isso me faz pensar na seguinte questão. Perceba que a série, galera, sempre focou nas transformações Saiyajins e deixou de lado o Ozaru. Mas, na minha opinião, galera, essa forma poderia sofrer evoluções quase como os Digimons, lembra? Pois bem, eu não ligaria, por exemplo, de ver na série Saiyajins virando Ozarus para lutar. E sabendo das vantagens dessa forma como se manter transformado enquanto existir os raios Bluts e ainda por cima não perder resistência, torna o Ozaru muito mais eficiente que o próprio Super Saiyajin. Deixa eu dar um exemplo hipotético para ficar mais claro. Calma aí, Augusto. Deixa eu só explicar uma coisa que é um fato. Diferente das transformações de Super Saiyajin, a transformação Ozaru é uma transformação natural, biológica dos corpos dos Saiyajins. Ou seja, é diferente de você utilizar o seu Ki para você engrandecer os seus músculos e ter uma evolução. A forma Ozaru é, na verdade, a liberação do que seria, entre aspas, a verdadeira forma, a verdadeira natureza de um Saiyajin. Ou seja, é natural. É como, por exemplo, a lagarta virando um casulo que vai virar uma borboleta. É natural, ela não gasta Ki, por exemplo, para fazer isso. É natural, é uma metamorfose. A transformação, é exatamente esse o termo. A transformação de Ozaru é uma metamorfose do corpo natural que os Saiyajins passam quando os raios Bluts desbloqueiam este modo, esta transformação. Como é natural, o corpo naturalmente vai se manter com o upgrade que a transformação dá. É natural. Já o Super Saiyajin é de fato marcial. Exige Ki, exige controle, exige
exige a capacidade de poder de luta do Saiyajin, células S, que seriam a explicação biológica para que essa transformação ocorresse, e tudo isso demanda gasto de energia. Já o Ozaru, como é natural, como é uma coisa biológica, não vai ter um grande desgaste de energia, não vai ter uma grande necessidade de você dar um upgrade, etc. Usando o seu Ki, tendo que se concentrar, talvez a concentração fique só na parte de manter o controle. Manter o controle, beleza, tamo dentro. Vira um macaco gigante e pum, tá dentro. Perdeu o controle, vai ficar que nem o Gohan, que nem o Goku ficavam, destruindo tudo, mas naturalmente gigantesco e com muito poder. Como é natural, é uma metamorfose biológica e não exatamente uma transformação por conta do uso do Ki, como é Super Saiyajin 1, 2, 3, God, 4, 5 não tem, Pangeaf ainda não tem, não é nada canônico. Até mesmo o instinto superior e o ultra ego são transformações marciais, não são biológicas. O efeito biológico é a mudança na cor dos cabelos. E é isso que se reflete no Saiyajins, quando ele utiliza esse poder. O biológico é só a mudança da cor do cabelo. Mas a forma, a transformação em si de Super Saiyajins adiante, da linha Super Saiyajin, é marcial. Já o Ozaru é biológico. Essa é a diferença entre as duas, basicamente. Vamos continuar no vídeo, tá quase no finalzinho. Na saga Saiyajins, galera, Goku começou com um poder base de 8.000, um pouco mais do que isso, mas vamos arredondar para ficar mais fácil. Já o Vegeta começou com 18.000, ou seja, mesmo que o Goku usasse o Kaioken 4 vezes contra o Ozaru do Vegeta, a forma de macaco gigante ainda era superior, pois multiplicava o poder do príncipe em 10 vezes. Agora, vamos supor que nessa época o Goku se tornasse um Super Saiyajin, tendo aí 8.000 de poder, o que seria impossível, mas segue o raciocínio. O resultado dessa transformação seria 400.000 de poder de luta, o que é 2 vezes maior que a forma Ozaru do Vegeta. Porém, galera, é aqui que mora o detalhe. Porque, galera, uma técnica que combinaria perfeitamente com Ozaru seria o Kaioken, sim, pois essa habilidade influencia na resistência do usuário. Por isso, quando ativado, dura pouco tempo, e tu já descobriu que o Ozaru não perde resistência enquanto existir os raios Bluts, ou seja, se o Ozaru Vegeta metesse um Kaioken 4 vezes, já ultrapassaria a forma de Super Saiyajin do Goku com folga. Ou o próprio Goku poderia usar o Ozaru mais Kaioken. Aí não teria chances para o Vegeta. Lembrando que o cenário do Goku Super Saiyajin na saga Saiyajin existe dentro dos jogos de Dragon Ball. Sparking Zero tem um cenário What If, onde o Goku se torna um Super Saiyajin lá. E gera várias consequências. Então jogue um game para você descobrir exatamente o que acontece, mas é muito interessante. E de fato, Goku transformasse em Super Saiyajin contra aquele Ozaru, em matéria de poder de luta, de velocidade e tal, Goku ganhou. Agora, o Goku com Kaioken na forma Ozaru, ou o próprio Vegeta Ozaru com Kaioken, dá uns números interessantes? Dá uns números interessantes, mas PDL não significa nada, nem pra mim, nem pro Akira. E assim, tem um pequeno, grande detalhe. Olha só o paradoxo. O Ozaru não perderia a resistência por conta da transformação de Ozaru, mas perderia a resistência por conta do Kaioken, que é uma arte marcial. O que significa que, durante um bom tempo, ele teria um aumento de poder, mas conforme ele vai utilizando o Kaioken, o seu corpo vai se desgastando e ele vai perdendo poder. Provavelmente, o Ozaru não retornaria à forma base por conta de um Kaioken, desgaste muito grande de energia, talvez ele não retornasse à forma base. Enquanto tivesse a lua brilhando no céu, ele tivesse com a cauda e não tivesse morto. Estaria ok. Mas ele de fato perderia esse upgrade depois de algum tempo, assim como o Goku base perde. Então, ainda tem um probleminha. Tem um probleminha nesse Kaioken. O próprio Kaioken é marcial e ele tem o mesmo defeito do Super Saiyajin. Tanto que toda vez que o Goku usava o Kaioken, ele se fudia. Até hoje. Não existe um momento na história de Dragon Ball onde o Goku usa o Kaioken à vontade sem se lascar no final.
toda vez que ele usa demais, que ele passa muito tempo usando o Kaioken pra lutar, pra batalha, ele acaba perdendo resistência, ele acaba voltando a ficar fraco, seu corpo se deteriora, os músculos doem, ai caralho, eu não consigo mais, o próprio Goku reclama o tempo todo, porque aquele inchaço, aquele upgrade de força, ele vai embora, ele come a resistência igual o Super Saiyajin. As duas são, nesse ponto, a metamorfose do Ozaru, ok, vai se manter, mas o desgaste de energia vai continuar acontecendo com o Kaioken. Não vai ser mágico. Vai dar um upgrade de força, de energia. Poderia derrotar o Ozaru do Vegeta com o Ozaru do Goku com o Kaioken? Poderia, com certeza, facilmente. Já que os dois teriam poderes quase equivalentes. Mas, depois de um tempo, o poder de luta do Goku voltaria a ser apenas de 10 vezes a transformação do Ozaru, porque o Kaioken acaba. O Kaioken fode com a sua resistência. Mesmo na transformação do Ozaru, isso acabaria acontecendo depois de um tempo. O que eu quero que você veja nesse vídeo aqui, galera, é o potencial dessa forma. Se eles fossem bem treinados e orientados e tivessem, galera, usado isso contra o Freeza na época do planeta Vegeta, a lagartixa teria sérios problemas. Por exemplo, com apenas 100 de poder, um Saiyajin não pode se tornar um Super Saiyajin, mas ele pode sim virar um Ozaru e ter 20 mil de poder só usando o Kaioken. Porque com 100 ele vai para 1000 na forma Ozaru, depois mete um Kaioken 20 vezes e pronto, um salto de poder insano. Isso eu pegando um Saiyajin com 100 de poder. Imagina os de classe média e de classe alta. Isso criaria, galera, um exército de Saiyajins muito poderosos, até mesmo para o Freeza. Eu acho que o vilão, galera, enxergava esse potencial nos Saiyajins, por isso ele enxergava o potencial, de fato, ele enxergava o potencial. Mas ele nem sonhava que o Kaioken existia. Calma aí, Augusto. Ele nem sonhava que o Kaioken existia. Ele nem sabia da existência do Kaioken. Tanto que o Sr. Kaiô tem essa técnica como uma técnica secreta do Kaiô. Do Sr. Kaiô do Norte. É dele. Assim, o Freeza nem sonhava que isso poderia acontecer, mas ele imaginava que, vamos supor que existissem milhares, assim, mais de 1000 Saiyajins ali no planeta Vegeta, e cada um deles se transformasse em um Ozaru que subiria o poder em 10 vezes. Já é uma galera foda pra ele derrotar, na porrada, todo mundo ao mesmo tempo. Tanto que isso se reflete na história do que chamamos de Yamoshi na entrevista do Akira, na época que saiu o Dragon Ball, a Batalha dos Deuses. Porque o Yamoshi, de fato, se transforma em um Super Saiyajin God, muito mais poderoso que um Super Saiyajin comum. Não, pera, desculpa, tô confundindo. Calma. Não, de fato, o Yamoshi é o primeiro Super Saiyajin. E alguém, que não é o Yamoshi, se transforma em um Super Saiyajin God e acaba perdendo a transformação também, porque a God também queima a resistência, também é temporária. Então, o mesmo defeito, todas as transformações Saiyajins que não são biológicas, não são metamorfoses, queimam energia, queimam resistência. Todas elas. Incluindo a God, a Saiyajin, Blue, até Instinto Superior. Já vimos isso no Torneio do Poder. Incluindo o Ego Superior, provavelmente tem o mesmo defeito. Tanto que não dá pra ficar spamando essa porra. Até o Gohan Beast deve ter esse desgaste de energia por conta do tanto de energia que ele acumula no seu corpo para se transformar no Gohan Bestial. Então, esse é um defeito dessas transformações que são marciais, que são utilizadas com a capacidade do controle do Ki, fortalecimento corpóreo, tudo isso vai ter um custo. E esse custo vai progredindo até uma hora que acaba, que não dá para manter. Mesmo se o Ozaru se transformasse ali em Ozaru e tivesse um Kaioken, depois de um tempo também ia acabar o Kaioken e ele ia ficar só com a forma Ozaru. Então o Freeza se preocupava com uma insurgência de vários Saiyajins, assim, ameaçando ele. Não significa que ele, naquela época, na sua quarta forma, que é a mais poderosa, perderia para todos aqueles Ozarus. Talvez isso nunca acontecesse. Mas de fato ele ia ter uma bela dor de cabeça. É um exército de gente muito forte. É muito parecido, olha só a analogia, é muito parecido com a analogia do gorila versus 100 homens. Só que nesse caso o gorila é o Freeza versus 100 Ozarus.
Então, assim, depois de um tempo, a própria transformação do Freeza, que é uma metamorfose biológica, não é somente biológica. Porque o Freeza explica que ele acumula o que ele gasta aqui naquela forma. Principalmente na Gold, assim. Talvez ele não gaste tanto quanto um Super Saiyajin, mas o Golden Freeza gasta pra caralho. Gastava, pelo menos. Ele disse que arrumou. Então, essas transformações que são marciais, como a própria versão do Freeza em aprimorar o seu poder, utilizando o seu próprio poder, acaba tendo um desgaste de energia. Então, seria a mesma coisa. 100 Ozaros contra um Freeza na sua forma, na quarta forma, uma hora ele ia ter um desgaste. Tanto que ele tem esse desgaste, ele vai tendo esse desgaste quando ele luta contra o Goku Super Saiyajin. Só que esse desgaste fica muito mais aprimorado quando ele usa o 100% lá, a forma bombada do Freeza, e acaba gastando mais do que ele imaginava, e aí, assim, depois de um tempo ele já tava na merda. Por quê? Porque o Goku continuou mais forte. Então, esse é um detalhe importante. Só que 100 Ozaros contra o Freeza não dá pro Freeza. É a mesma coisa de 100 homens contra o Gorila, não dá pro Gorila. Depois de um tempo, o Gorila vai matar a gente pra caralho. Mas depois de um tempo a galera vai arrebentar o Gorila na porrada, o cara vai ficar cansado. Um indivíduo só contra vários outros é muito injusto, porque você tem um desgaste muito maior para lidar com todos aqueles outros, enquanto eles têm um desgaste muito menor. Mesmo que você mate vários, ainda continua tendo um número muito grande de adversários para você se preocupar. Então você vai se desgastando muito mais. E é um dos trunfos que o Goku e o Vegeta tinham contra o Jiren quando os dois lutavam juntos contra o Jiren. Depois vem o 17, depois vem o Freeza, o Vegeta sai fora. E o Jiren vai se desgastando muito mais pra lutar contra 3 caras, enquanto os 3 ali tinham a vantagem de poder atacar muito mais vezes e causar muito mais dano, porque eles eram em 3. O número faz uma diferença da porra. Vamos lá. Resolveu se prevenir. Mas Augusto, apesar da teoria ser boa, isso na prática seria possível? Sim, galera, seria muito possível. Porque ter um corpo mais forte permitirá que alguém aumente o efeito do Kaioken para mais de 20 vezes. Na verdade, o limite do Kaioken está ligado à tolerância à dor. Por isso o Goku só foi até 20 vezes na série. Porém, se você tem um corpo mais forte que não perde resistência, então, em essência... Calma, Augusto. Não é que ele não perde resistência. A transformação, o Ozaru não perde resistência, mas ele tá utilizando o Ki, tá gastando o Ki, ele perde resistência. Sim, ele vai perder resistência sim. Ele tá gastando o Ki, ele tá gastando energia, ele vai perder resistência. É normal. Ele não vai perder a transformação, mas vai perder resistência sim. A resistência do Ozaru não é infinita, ele vai desgastando com o tempo. O próprio Vegeta transformado em Ozaru, ele vai se desgastando, ele vai se ferindo, ele vai se machucando. Com o tempo ele vai se desgastando, perde energia sim. Se ele transformasse utilizando o Kaioken também, ele teria esse desgaste de energia. Ele não teria o desgaste de energia na transformação de Ozaru, que essa de fato não gasta energia. Seria o que era pra ser o Gohan místico. Não desgasta energia porque ele não tá transformado, entre aspas, né? No Dragon Ball Z ainda. Então ele não tem um desgaste de energia porque ele não tá transformado. É a forma base, só que já é Ultimate, né? O Gohan místico. Só que depois de gastar energia, de vai lançar aqui, vai lutar, vai bater, vai consumir. Como o Kaioken consome energia, ele vai sim se fuder. Ah, mas o Ozaru é muito mais resistente do que a forma base. Sim, de fato. Talvez ele pudesse manter um Kaioken por mais tempo do que a forma base manteria. Isso eu concordo. Mas por quanto tempo? Vai acabar uma hora. Você deve ter muito mais tolerância à dor. É por isso que não vemos o Kaioken associado ao Super Saiyajin comum. Não canonicamente. Porque, galera, a forma já é como se fosse um Kaioken. E combinar mais multiplicadores a isso, certamente mataria o Goku. Mas é isso, pessoal. Faz sentido o que falei? Tem um ponto diferente do meu? Não esqueça de comentar. E mais uma vez, muito obrigado você que ficou até aqui. Um grande abraço, falou, valeu. E até o próximo vídeo. Fui! Então, a conclusão é simples. Ozaru e Super Saiyajin, quem é melhor? De fato, o Super Saiyajin é melhor do que o Ozaru. O Ozaru tem vantagens? Tem. Mas também tem muitas desvantagens. O Ozaru é muito mais lento, o Ozaru é muito maior, é um alvo maior pra você bater o tempo todo. Então, como a ideia do embate era mostrar as vantagens que o Ozaru tem sobre o Super Saiyajin, de fato, elas existem. Mas acho que não compensa. Até porque não dá pra fazer o Ozaru com Kaioken.
Ainda não existe isso no cânone, nem no filler, nem nada. Nunca aconteceu. Até porque o Goku não tem controle sobre o Ozaru, então ele não conseguiria fazer um Kaioken. Mas apenas supondo que ele pudesse fazer, de fato seria interessante. Mas o próprio Kaioken desgastaria o Ozaru e o Ozaru voltaria a ser a forma base de Ozaru. Vocês entendem que a transformação base, Ozaru, 10 de upgrade, Kaioken, o upgrade de, sei lá, 20, 40, 50 vezes, beleza, fica puta poderoso. E tal como o próprio Augusto Mota disse, Kaioken e Super Saiyajin desgastam. Eles são muito parecidos, assim, são transformações marciais, são técnicas marciais praticamente. Desgasta energia, e aí o que aconteceria? A forma Ozaru voltaria, assim, o Ozaru seria a nova base. Ele continua tendo upgrade de 10 vezes, mas a resistência uma hora decai. Infelizmente, não é infinito, uma hora decai. Ele ia voltar a ser Ozaru, e daí ele ia ter que lutar só com os 10% as 10 vezes de aumento, e acabaria aí. Então foi isso. Deixa seu like, curta, comenta e compartilha. Sigam o Dragão, os vídeos estão na descrição. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Torne-se um apoiador do canal. Agradecimentos eternos ao nosso querido Natanael Vieira. E a você que assistiu o vídeo até aqui, bora lá, sigam o Dragão. Valeu!